Ei, parai, papai. Amém. Se assente no seu lugar. Antes de começar necessariamente com a palavra, eu queria dizer para você uma coisa que é muito importante. Reencontro apenas para sedentos. Apenas para sedentos. Eu falei em 150 pessoas e já tenho 160 inscrições. O que significa isso? Nada. Porque a inscrição só é confirmada mediante pagamento. Mas entenda que se você não a fez ainda, já existem muitas pessoas na sua frente. E você não pode, se você é um sedento, você não pode deixar de fazer a sua inscrição, de participar desse momento extraordinário ali em Baú, nos dias 17, 18 e 19 de junho. Quero ver você lá, amém? Quantos aqui vão no reencontro? Deixa eu ver. Quantos vão aqui? 1, 2, 3, tá. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Repita comigo assim: água viva para quem quiser. Eu estou aquecendo o reencontro, né? Estou fomentando aquilo que vai acontecer lá. E assim tenho falado da sede, tenho falado da água. Jesus, no último e grande dia da festa, Ele chama a atenção de todo mundo e diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem beber de Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Ontem, domingo passado, eu falei sobre o mistério que foi revelado. Sabe, Deus liberando poder, liberando graça, liberando cura, liberando transformação e dizendo que todas as pessoas têm um caminho aberto, têm assim, um acesso aberto ao trono da graça, como diz Efésios capítulo 3, versículo 12, com ousadia e com confiança. E hoje eu quero dizer para você que existe água viva, uma fonte de água viva para quem quiser. E é interessante quando começarmos a falar sobre isso, porque de fato a fonte ela é permanente. Ela não deixa de existir, ela não deixa de acontecer, mas só consegue acessá-la quem quer. E eu queria ler com vocês nessa noite, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17. E esse texto ele é um romance. Eu vejo essa palavra como um flerte entre Jesus e a sua noiva. Estava falando de manhã que quem é solteiro vai casar. Mesmo se Jesus voltar hoje à noite, mas dá tempo de eu casar? Quando Jesus voltar, vão ser as botas do cordeiro, você vai casar com ele. Então todo solteiro vai casar, todo viúvo vai casar de novo, todo solteirão também vai ter oportunidade, só que vai casar com Jesus, porque as bodas do cordeiro. Olha só que interessante, Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, olha só, né? Coisa bacana. A noiva é a igreja. Quem é a noiva? A igreja, sou eu. Nós somos a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo. E a noiva, ela diz o tempo todo para Jesus: vem, 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 vem. Porque precisa existir da parte da noiva, da parte da igreja, um desejo, um anseio, uma necessidade por esse matrimônio, por esse casamento, por essas bodas. E o Espírito Santo, ele se junta à igreja para poder fazer coro com ela e dizer para Jesus: vem. E tem um Espírito, diga Espírito, e a noiva dizem: vem. O texto que ilustra perfeitamente essa palavra, eu não vou penetrar nele, não vou aprofundar nele, é lá no livro de Gênesis, quando Abraão chama o seu servo e diz assim: vai na casa dos meus parentes e traga uma noiva para o meu filho. E o servo de Abraão, depois de jurar com mão na coxa, vai. Esse servo representa o Espírito Santo, e ele vai até a casa dos seus parentes lá de Labão e traz Rebeca, irmã de Labão, para ser a noiva de Isaque. A noiva, ela foi trazida, ela é preparada pelo Espírito Santo. Então, quando Rebeca chega e coloca o véu e cai do camelo no colo, nos braços do seu noivo Isaque, representa que um dia a igreja vai ser desposada por Jesus da mesma forma. E esse casamento é um casamento preparado pelo servo, pelo Espírito Santo. Por isso o Espírito, olha para mim, o Espírito e a noiva dizem: vem. Mas olha só a resposta de Jesus: quem tiver sede, venha.
Se a igreja anseia pela noiva, Jesus anseia dar à noiva aquilo que ela precisa, porque a noiva, para receber o noivo, precisa estar preparada. A noiva, para receber o noivo, ela precisa estar num estágio de preparação, de prontidão, de desejo, de anseio, de vontade. Então Jesus, quando ouve a noiva dizer vem, ele repete e responde dizendo: quem tiver sede, então venha a mim, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa água que flui do Senhor Jesus, essa palavra, essa vida, esse Espírito que flui do Senhor Jesus, é aquilo que impulsiona, que dá paixão, sabe, que faz o fogo acender, que faz haver desejo por Deus, vontade de estar na presença dEle. E nós não viemos aqui à toa, e como eu disse para vocês no começo, você não é a pessoa mais importante, a pessoa mais importante aqui hoje é o Espírito Santo, e Ele é que aquece o nosso coração para que hoje seja sobrenatural na vida de cada um, na sua vida, para que hoje você possa ter a resposta que você precisa, para que hoje você possa ter a visão aberta daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Então o convite da igreja é: Jesus vem. Nós cantamos aqui, dizemos isso: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, sabe, nós clamamos pela presença dEle, e a resposta de Jesus para nós, para a igreja, é assim: então, se você tem sede, vem e beba. É um convite, mas é um convite para quem quiser. É fácil perceber que existe uma escolha. Quem tem sede, essa é a primeira escolha, é apenas para sedentos. Então a primeira característica de quem vai buscar Jesus é estar sedento, ter sede, ter vontade, querer. E depois que nós vamos estar na presença dEle, nós viemos, todos estamos aqui. Se você está aqui porque de alguma forma você foi sedento, você queria, você precisava ouvir, receber de Deus, e já que você veio, o convite se estende e diz assim: agora que você já apresentou a sua sede, se você quiser, ele diz: quem quiser, venha a mim e beba. Quantos querem beber do Senhor? Quantos querem desfrutar de Deus? É disso que eu estou falando. Isso é um desfrute, é uma presença, é uma glória, é uma unção, é um poder, é algo sobrenatural, é algo difícil de explicar. O Espírito movendo-se no meio da pessoa como uma fonte extraordinária é algo muito difícil de explicar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, querido: Jesus procura por sedentos. Essa é uma verdade central da Bíblia. Jesus procura por sedentos. E eu quero aí sim ilustrar a palavra dessa noite numa história que aconteceu, que é narrada no livro de João, no capítulo 4, a história da mulher samaritana. Jesus está na Judéia. Jesus está na Judéia e batizando pessoas, os seus discípulos batizando pessoas, e houve uma confusão, um desentendimento com os fariseus, porque os fariseus não toleravam a ideia de que Jesus tivesse mais discípulos do que ele, e começou uma certa perseguição, e Jesus resolve sair da Judéia e ir para a Galiléia, sair de uma região de Israel e ir para outra, e o caminho para chegar à Galiléia, partindo da Judéia, necessariamente tinha que passar, se você fosse pegar o caminho mais rápido, precisava passar por Samaria. Mas o normal daquela jornada para um judeu, sobretudo para um mestre, era desviar. Se tem que passar por Samaria, ele cortava o caminho, não para pegar o caminho mais rápido, mas desviava do caminho mais curto, ia pelo caminho mais longo, simplesmente para não passar no território dos samaritanos. Mas olha só o que a palavra diz: Jesus procura por sedentos. No livro de João, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: no caminho, quando Jesus estava no caminho, diz assim: teve de passar por Samaria. Ele teve que passar. Outras versões vão dizer que ele teve necessidade, que ele precisou, que ele foi impelido. Mas a melhor versão é essa: ele teve que passar por ali. Tinha uma razão, tinha um motivo. Havia uma necessidade, e todas as vezes que há uma necessidade, Jesus vai de encontro ao necessitado. E a necessidade que estava ali presente naquele lugar, em Samaria, era uma mulher sedenta. Repete comigo então assim: Jesus procura os sedentos. Isso é maravilhoso, porque assim, se você for analisar o texto, você vai perceber que a mulher nem sabia que estava com sede de Jesus. Ela estava ali angustiada, trabalhando, tirando água do poço, mas Jesus já sabia que ela era uma sedenta. Eu estou dizendo para você que se você está aqui nessa noite, mesmo que na sua alma, no seu coração aí, na sua mente, você não consiga fluir, não consiga captar, não consiga receber, Jesus já te viu como um sedento.
E se ele vê uma pessoa que é sedenta, ele vai à procura dessa pessoa. Jesus está procurando por você. Por quê? Porque ele procura sedentos, desejosos, apaixonados, gente que quer a presença dele, gente que deseja ardentemente a presença dele, gente que quer romper com as circunstâncias, com o natural e mergulhar e ter e receber muito mais de Deus. Sabe, Jesus se identifica com o desejo de mudança, de transformação que é gerado no coração do homem. Me ajuda, vira para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Jesus está procurando. Jesus está procurando por sedentos, sabe? Às vezes a gente acha que não é sedento, porque a gente não consegue perceber essa sede, a gente não vê a sede, não sente sede. Eu conheço pessoas interessantes que não conseguem sentir sede, e quando sente sede quer beber outra coisa qualquer. Sabe, mas Jesus identifica sedentos, e um sedento, ele não é identificado pelo seu comportamento. Um sedento não é identificado pela sua santidade. Um sedento não é identificado pela sua posição. Ele é identificado pela sua sede. Eu vou repetir para você entender. Um sedento é identificado por Jesus pelo tamanho da sua sede. Quanto mais você quer, mais você vai ter. Quanto menos você quer, menos você tem. Por isso, quem tem sede, vem a mim. Quem quiser, de graça, venha e beba da água da vida. Tem que querer. E alguém pode dizer assim: Jesus foi lá porque o caso daquela mulher é um caso extraordinário, fora do normal. Não é não, irmão. Eu posso mostrar para vocês na Bíblia outros momentos em que Jesus fez a mesma coisa. E o que eu quero lhe dizer com isso é que ele está repetindo um padrão. Ainda hoje, diz hoje, ele está procurando sedentos nesse lugar. Será que ele vai achar algum sedento aqui? Será que ele vai achar alguém que deseja a presença dele, alguém que quer mais dele, alguém que quer desfrutar dele, alguém que mesmo no dia a dia, na vida, nas circunstâncias, ainda assim quer receber mais de Jesus? Ele está procurando por essas pessoas. Observe isso. Num determinado momento, esse texto está no livro de João, capítulo 1, versículo 47, e Jesus estava chamando os seus primeiros discípulos, aqueles que seguiriam ele, os 12, e assim, Filipe, ele foi chamar um amigo chamado Natanael. E olha o que Jesus diz, 47 de João 1, e Jesus viu Natanael se aproximar, Natanael vinha, Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Em outra versão vai dizer, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Jesus liberou essa palavra, declarou essa palavra sobre a vida de Natanael, e Natanael olha para ele e assim, surpreso, como o Senhor, diz o versículo 48, sabe a meu respeito? Pergunta a Natanael, e Jesus diz para ele assim: eu vi você debaixo da figueira antes que Jesus te chamasse. Jesus já te viu, ele já viu você, embaixo de uma figueira, sentado no sofá, deitado na sua cama, dirigindo o seu carro. Jesus já te viu. É importante demais você entender isso. E eu tenho certeza que agora, enquanto eu libero essa palavra, o próprio Espírito Santo, ele vai testificando no seu espírito que Jesus já viu você, ele já olhou para você. E alguém pode dizer assim: mas ele escolheu, ele olhou para Natanael, porque Natanael era um cara íntegro, ele era um cara bom, ele era um cara que não tinha dolo. Não, irmão, Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando sedentos. Vamos repetir isso? Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando sedentos. E vou mostrar por quê. Se você for um pouquinho mais na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 19, sabe, um camarada chamado Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, ladrão. Porque cobrava imposto? Não, porque cobrava mais do que devia e tirava uma parte para ele, ladrão, mal visto. E ele queria ver Jesus. E um dia Jesus estava entrando na cidade de Jericó, ele estava em cima da figueira. Olha só o que o texto diz, 19:5 de Lucas. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, o que ele disse? Desce depressa, hoje devo hospedar-me na sua casa. Como assim? Jesus já tinha visto Zaqueu. Sabe, Jesus vê aquele que não tem dolo, mas Jesus também vê o ladrão. Por quê? O que tem em comum essas duas pessoas? Desejo. Diga desejo. Fala sede. Fala vontade.
É isso que tinha em comum, e é isso que Jesus está procurando, pessoas, homens, mulheres, nessa geração, que tenham sede dEle, que desejem por Ele, que queiram mais dEle. Por isso nós estamos numa fase do ano da aceleração, que é apenas para sedentos, e aqueles que são sedentos vão receber, e vão receber de Deus, e eu declaro sobre a sua vida, a 30, a 60 e a 100, sabe, receba do Senhor, receba da palavra, e seja prosperado na sua vida. Quantos sedentos eu tenho aqui? Sabe, Jesus, ele é um construtor de aquedutos. Aquedutos. Jesus não constrói simplesmente ponte. A ponte passa por cima do rio, mas o aqueduto leva a água do rio até um determinado lugar. Interessante a gente notar nessa história da mulher a postura de Jesus ao se encontrar com ela. Ele buscou contato com aquela mulher, buscou conversa com ela, puxou assunto com ela. E assim, por que ele fazia isso? Porque ele precisava arranjar uma forma de despejar sobre ela a água viva que vem do céu. Sabe, Jesus está chamando a sua atenção de alguma maneira. E às vezes é necessário que coisas difíceis aconteçam conosco. E às vezes tudo acontece só para chamar a nossa atenção. Você está tão distraído com a vida, com a circunstância, com o problema, com o lucro, sabe, financeiro, ou com a dificuldade, ou com a saúde, gozando das férias ou não, e Jesus precisa chamar a sua atenção de alguma forma, e com aquela mulher ele começou a conversar com ela, porque ele tinha uma necessidade. Lembra do versículo 4, ele teve que passar por Samaria, porque ele precisava encontrar aquela mulher. Sabe, ele precisa encontrar contigo, de alguma forma ele está chamando a tua atenção, ele está chamando a tua atenção para ouvir essa palavra, para você receber dessa água, dessa vida de Deus na sua vida nessa noite. Diga assim: agora, esse é o dia. Ele é um construtor de aqueduto. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso aqui, só um pouco de cultura. Eu não sei quantos de vocês já viram, já estiveram na Lapa, não nos barzinhos e nem naqueles lugares estranhos que tem lá, né? Mas já passaram por ali de algum momento e já viram os arcos da Lapa. E todo mundo sabe que os arcos da Lapa é onde passa uma linha do bondinho que leva as pessoas do centro da cidade até o Morro de Santa Teresa. Mas, na verdade, aquele aqueduto, ele é um aqueduto, ele foi construído no tempo do Império. No tempo do Império, para trazer a água, canalizar a água do Rio Carioca, que passa ali no centro da cidade. Hoje você não vê ele porque ele está todo canalizado, e levar a água do Rio Carioca até em cima do Morro de Santa Teresa. Aquilo é um aqueduto. Sabe, Jesus, ele veio para fazer isso com você. Ele veio trazer a água viva do céu e trazer até você. Ele veio para despejar água viva sobre a sua vida. Ele veio para liberar de Deus sobre a sua vida, do Espírito sobre a sua vida, mas precisa querer. Diga: eu quero. Olha só, interessante, João 4, versículos de 6 a 9. Versículos de 6 a 9. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Olha Jesus transformando-se num aqueduto, fazendo um contato, né? Criando uma ligação, um ponto de contato, alguma coisa que pudesse ligá-lo a ela. E qual era essa coisa? Água, água, água. Água era um ponto de contato aonde Jesus tocaria nela. Por favor, dê-me um pouco dessa água para beber, diz o versículo 7. E naquele momento os seus discípulos, eles tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que você me pede de beber? Jesus não quer saber se você é samaritano. Jesus não quer saber se você é judeu. Jesus não está preocupado com a sua cor, nem sua posição social. Ele está preocupado se você é ou não é um sedento da presença dele. Se você for, ele vai desviar o caminho para encontrar com você. Me ajuda aí, diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus quer se encontrar com você nessa noite. Essa noite. Sabe, quem é sedento vai receber. Por quê? Porque Jesus, ele é a fonte da água viva. Ele é fonte de água viva. E o desejo de Jesus é de que todos bebam dele, todos possam desfrutar dele, todos possam ser cheios dele. Ah, se todo mundo soubesse quem ele era, certamente não o rejeitariam como fizeram. O problema é que quando nós temos um ponto com Jesus e essa necessidade, a gente desvia muito fácil o nosso pensamento, o foco do nosso olhar, por causa de outras situações naturais,
sementes que são colocadas na nossa mente de palavras, de ideias, de insinuações. E eu queria apresentar a você hoje o rei das fake news. O nome dele é Hassatan, o enganador. Ele é o cara que faz a semeadura de toda fake news, falando contra Deus, questionando Deus, falando contra a igreja de Jesus, procurando arranjar contenda, dificuldades, maneiras e formas de dizer que aquele culto é chato. Irmão, o culto nunca será chato, porque é no culto que a palavra de Deus, a água viva de Deus é liberada. Mas ele fica dizendo, você vai lá hoje, tem jogo do Flamengo, você vai lá, você está cansado, vai para a célula, para quê? Deixa para a semana que vem. Hoje não dá, e começa a colocar situações dentro da mente, não faz, não dá, você não consegue, você não pode, por isso, por aquilo, e ele vai citar para você 1 milhão de motivos. A diferença é que ele nunca diz para você como se ele estivesse dizendo. Ele coloca a ideia, talvez você se surpreenda, mas ele coloca a ideia na sua mente, como se fosse você que estivesse pensando, eu estou tão cansado hoje, eu não posso perder o futebol que está acontecendo agora, eu não posso deixar de fazer isso, de fazer aquilo, isso é muito importante para mim, eu vou ter outra oportunidade a semana que vem, vai ter culto de novo a semana que vem. E quanto mais você se distancia da vida de Deus, mais vida você perde, e mais naturalmente você vai conseguir continuar a seguir o seu caminho e a sua jornada. Sabe, Jesus, ele é assim, ele é a fonte, mas tem sempre alguém para colocar uma semente ruim na mente, no coração das pessoas. Olha só, eu vou mostrar para vocês, no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 24, em Mateus 13, Jesus fala uma série de parábolas do reino, entre elas a parábola do semeador, mas agora eu quero falar para você sobre a parábola do joio e do trigo. Jesus diz assim, essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino de Deus, o reino dos céus, é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. A semente aqui é a palavra. Vamos repetir? A semente é a palavra é a semente. O agricultor, ele é Deus, mas ele é representado aqui na figura daqueles que são semeadores, daqueles que pregam a palavra, do líder de célula, do consolidador, entende? Do pastor de rede, do pregador. Esses são os semeadores, eles semeiam a palavra de Deus, e a palavra de Deus são as sementes que são plantadas no campo. Qual é o campo? O campo é o coração das pessoas. Essa é a analogia da parábola do semeador, e todas as outras que falam de plantação e de colheita seguem o mesmo caminho. Então o campo é o coração, a semente é a palavra, e o agricultor, o semeador, é aquele que representa Deus enquanto faz essa semeadura. E o texto diz que o reino dos céus, então, é como um agricultor que semeou boas sementes. A semente sempre é boa. Repete comigo, a semente é sempre boa. Sempre boa, porque a semente é a palavra. O campo a gente já viu, quem conhece a história do semeador, que existem 4 tipos de campos diferentes. O solo fértil, o solo bom, aquele que é entre espinhos, aquele que é em pedregulho e aquele que está à beira do caminho. E cada um vai ter uma relação diferente com a semente, mas o último campo, ele vai prosperar, porque ele recebe a semente. Mas, aprofundando um pouco mais aqui, o versículo 25 diz assim, enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Isso é o inimigo trabalhando. Ele sempre vai semear o joio no meio do trigo. Ele sempre vai colocar a ideia falsa perto da ideia verdadeira. Para quê? Para causar dúvida, para causar dificuldade, para trazer incredulidade, para que a pessoa não desempenhe, não busque, não seja e não desenvolva todo o potencial que ela tem em Deus na sua vida. Porque começa a dar ouvidos a situações e circunstâncias, ao inimigo, semeando as fake news na sua vida. Não dê ouvidos a ele. Como é que eu me livro disso? Conhecendo a palavra. Quem conhece o verdadeiro trigo não aceita o joio. Quem tem a noção do que é trigo de verdade não vai aceitar joio, não vai receber uma palavra que não é pura. Por isso a palavra é tão importante, ela é tão significativa na vida da igreja, e é preciso que a gente tenha essa percepção. Então nós somos lavoura de Deus, e quem é trigo, dentro dessa lavoura, vai ser recolhido no celeiro, mas quem é joio, esse vai ser queimado no fogo. Quem é trigo vai ser recolhido, mas quem é joio vai ser queimado no fogo. E Jesus não mandou assim, vai lá e arranca esse joio. Não, entenda que dentro da igreja o joio sempre vai existir. E o joio pode ser pessoas que não são convertidas, mas também pode ser ideias facciosas, ideias falsas que circulam no meio dos irmãos.
Ele sempre vai ter, sempre vai existir. Mas a diferença daquele que é fiel, daquele que conhece, é exatamente conhecer Deus e a sua palavra. Quem conhece Deus não se mistura com o joio. Vamos repetir? Quem conhece não se mistura com o joio. João 4, vamos voltar à mulher samaritana, versículos de 10 a 14, diz assim: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Por quê? Porque aquela mulher estava com joio na sua mente. Ela tinha uma mente natural. E Jesus estava dizendo: você está perguntando por que eu estou falando com você? Se você soubesse quem eu sou, eu lhe daria água viva. Você sabe quem é Jesus? Se você conhece Ele plenamente, você sabe que Ele pode te dar a água viva, mudar a sua história, mudar a sua vida. E é para isso que Ele está aqui hoje. E eu quero acreditar que é para isso que você está aqui também. Porque essa junção, essa união precisa ser fortalecida hoje. Hoje o Senhor quer fortalecer na sua vida, no seu coração, uma unidade com Ele. Ele quer colocar uma fonte de água viva no seu coração e na sua vida. Eu creio nisso. Mas a mulher, com a mente natural, com a mente do joio, ela responde assim no versículo 11: mas você não tem corda nem balde, o poço é fundo. Ela deve ter falado isso até com ironia. De onde você vai tirar essa água viva? A noção de água viva do povo era a água da mina do poço. Quem conhece poço sabe que tem a mina. A mina do poço é o lugar onde nasce a água, brota a água. E a água vai se acumulando até encher o poço. Então ele disse assim: você não tem corda nem balde, como é que você vai tirar a água? Sabe, essa é a noção de muitas pessoas. E muita gente deixa de receber a água viva do Espírito Santo porque ela precisa, na cabeça dela, o joio na cabeça dela, a ideia é de que ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa ter corda, ela precisa ter caçamba. Quem já tirou água de poço aqui? Aqui tem mais gente. De manhã tinha menos gente que já tirou água de poço. Você já tirou água de poço? Que está me ouvindo? Se você já tirou água do poço, você sabe que a caçamba é a vasilha. Você sabe que a corda é aquilo que segura a vasilha, você joga ela lá dentro e ó. Quando você quer beber a água do poço, você depende de esforço próprio. Mas quando você vai beber a água da nascente, a água viva de Deus, não tem esforço. E aquela mulher tentou ironizar Jesus: eu tenho a corda, o poço está aí, como é que você vai tirar a água? Quantos de nós está dependendo da corda? Quantos de nós está procurando uma corda? Quantos de nós está dependendo de uma caçamba? Quando o que Jesus diz para ela assim: se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu lhe daria água viva. Eu não preciso de caçamba. Irmão, quem tem uma fonte não precisa de um poço. Mas a mulher não conseguia entender isso. E você vai vendo o texto aí, e ela diz assim: você, além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como você pode oferecer uma água melhor do que essa, que Jacó, seus filhos e seus animais beberam? Se Jacó estivesse ali, ele diria para aquela mulher: vamos soterrar esse poço, só terra. Você tem a fonte, para que você quer um poço? Se eu tenho fonte, poço, nascente, poço. Não faz sentido. Nós temos a fonte de água viva à nossa disposição, mas a gente quer trabalhar por aquilo que é de graça. A única exigência que o Senhor Jesus faz para que você tenha essa fonte no seu coração é querer. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser, de graça, pela graça. Às vezes a gente fala de graça e só faz a correspondência a uma questão: se eu tenho que pagar ou se eu não tenho que pagar. Mas a graça aí não é necessariamente pagar ou não pagar, embora você não vá pagar por isso, mas é pela graça. Você tem direito a receber das fontes das águas vivas, que é o próprio Senhor Jesus. É por isso que Ele constrói aqueduto, porque Ele quer liberar água viva sobre a sua vida, Ele quer liberar bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Tudo que você precisa é ter sede, tudo que você precisa é ter vontade, tudo que você precisa é chutar essa corda e essa caçamba para lá, essa justiça própria, essa vontade de trabalhar, essa exigência de ser melhor. Você não tem que ser melhor, você tem que ser sedento, você não tem que ser santo, você tem que ser sedento. Deus não está procurando religiosos, está procurando sedentos. Tem algum sedento aqui? Versículo 14, ele diz assim: mas quem bebe da água que eu dou,
nunca mais terá sede. E ele, diga eu, se torna uma fonte que brota de dentro e lhe dá a vida eterna. Jesus não quer dar um poço para você. Jesus quer colocar uma fonte dentro de você, uma fonte que é eterna e que jorre para a vida eterna. Quanto menos você esperar, vai fluir de dentro de você e vai jorrar para a vida eterna, palavras de Deus, vida de Deus, tranquilidade, paz. É disso que eu estou falando. Jesus é a fonte, Ele quer distribuir essa água sobre a sua vida. Quem quer saber de poço, se nós temos uma fonte à nossa disposição? Quantos querem beber da água viva de Jesus aqui nessa noite? Diz amém. Uma verdade muito clara é que apenas os sedentos experimentam isso. Essa verdade é só para sedento. Quem não é sedento não experimenta. Sabe, nós estamos aqui e sabemos muito bem que nem todos ainda são sedentos por essa palavra. O banquete, a água viva, é só uma ilustração. Ela pode estar aqui no palco, no altar, e você está sentado aí, você até tem sede, mas você não consegue se desvencilhar de alguma coisa para poder vir aqui à frente. Se der tempo, eu disse o quê? Eu vou deixar você vir aqui à frente, se der tempo, né? Então você vai vir ou não. Às vezes eu estou com sede, mas é mais fácil dizer assim: amor, tu dá uma garrafinha d'água para mim? Porque eu estou sentado no sofá com a perninha para cima. De vez em quando eu faço isso. Muitas vezes alguém faz isso comigo, né? Muitas vezes. Às vezes a gente está assim. Lá em casa nós temos muitos sedentos, pelo menos de água. Espero que da água viva da mesma maneira. Mas quando nós somos sedentos, eu não fico esperando alguém trazer para mim. Eu vou me levantar e vou na fonte. A fonte está aqui e você está aí. Quem quiser, venha, beba, desfrute, aproveite dessa fonte inesgotável de água viva que é o Espírito Santo sobre você. Eu quero, e você? Tem alguém que quer aqui? Diz um amém bem forte, dá um aplauso a Jesus. Só os sedentos experimentam. João 4, de 21 a 24, diz assim: Jesus respondeu: crê em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. O que estava acontecendo? A mulher, quando percebeu que Jesus era profeta e que poderia dar água viva, Jesus explanou a vida dela na frente de todo mundo. Traz lá o seu marido. Não tem marido, mas já teve 5. E agora aquele que você está vivendo com ele não é seu marido, você não casou, você está amigada com ela. E ela vê assim: eu vejo que tu és profeta. Sabe, existe uma diferença de Deus tratando com religiosos e Deus tratando com pecadores. Se você for curioso, depois você lê o capítulo 3 de João. Nós estamos lendo o 4 aqui, lê o 3. O 3 é todo ele um discurso entre Jesus, uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos é um doutor da lei, um fariseu. Ele se converte no final, ele faz o sepultamento de Jesus, do corpo de Jesus, junto com José de Arimateia. Mas Jesus passa ali inúmeros capítulos e dá uma aula teológica, inclusive o maior texto da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faz parte da conversa de Jesus com Nicodemos. Mas para essa mulher, Jesus não apenas mudou a rota, Jesus se assentou, Jesus esperou por ela, Jesus criou uma ponte, Jesus ofereceu água viva, e quando ela disse: vejo que você é profeta, e ela disse assim: eu sei que o Cristo vai vir, que vai nos anunciar todas as coisas. Jesus vira para ela e diz assim: sou eu que estou falando com você. Jesus nunca disse isso para um religioso, mas para uma mulher sedenta ele disse. Jesus não se revela para religiosos, Jesus se revela para sedentos. E às vezes as pessoas confundem religião, confundem estrutura de igreja com religião. Estrutura de igreja não é religião. Religião é você querer se apresentar diante de Deus nos seus méritos, na sua capacidade, na sua força. É você querer água viva e dizer assim: Senhor, eu preciso dessa água viva, está aqui a minha corda e a minha caçamba, onde é que eu jogo ela? Quando depende de você, você está sendo religioso. É o caminho que você tem na sua força de chegar a Deus. Mas quando você depende de Jesus, Ele é o caminho. Aliás, Jesus disse isso, né? Eu sou o... eu sou o... eu sou o... Não é porque existe uma rua chamada Jesus Cristo de Nazaré. É porque Ele é o próprio caminho. Ele é a verdade,
e Ele é a vida. Ele é a vida, Ele é o caminho. É nele que nós conseguimos isso. E aquela mulher, ela teve a revelação máxima, coisa que nenhum religioso teve. E ele dizia para ela assim: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém, mas já está chegando a hora, e de fato já chegou. Diga assim comigo: já chegou. A hora é agora. Sabe, a hora é agora. Antigamente adorava Deus no tabernáculo de Moisés, construído no meio do deserto. Depois esse tabernáculo foi superado pelo tabernáculo de Davi. Depois o tabernáculo de Davi foi superado pelo templo de Salomão. E depois o templo de Salomão foi destruído. E assim o tempo vai passando. E o que Jesus está dizendo é que não haverá mais adoração baseada em locais, mas a adoração ela é baseada em pessoas. A adoração não está baseada em prédios. A oração não está baseada em templos, em barracas, nem em montes. Não é no Monte Fulano, não é no Monte Gerezim, não é em Jerusalém. O que Jesus está dizendo é que a hora já vem e ela já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Existe uma característica, olha para mim, tem uma característica do verdadeiro adorador, tem uma característica, é adorar o Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia diz, Jesus disse, o Pai, versículo 23, lá no final, o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Como? Que modo? Aqui, ali, lá? Não é o lugar, é a forma, é a expressão, em verdade e em espírito. Diga: em verdade e em espírito. Essa é a hora. Por quê? Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em... Adoração não é fruto do corpo, irmão. Adoração não é fruto da alma. Sabe, são duas as qualidades de um verdadeiro sedento. É ser verdadeiro. Então a adoração ela é de verdade. A adoração ela precisa fluir de verdade. E qual é a verdade? A verdade é que não pode existir razões ocultas para a religião. A religião traz motivos, traz trabalho, traz esforço, mas o verdadeiro adorador, o sedento, ele não tem motivos escusos, ele não está ali por interesses outros, por dinheiro, por relacionamento, ele não está ali por outras razões. A única razão é a verdade de que ele está buscando Deus para resolver a solução dele. Então Deus procura pessoas de verdade, que não têm razões ocultas, mas têm razões legítimas. Não há segundas intenções, mas desejam Jesus. A segunda é pelo Espírito. A oração precisa ser em Espírito. E a adoração em Espírito, ela vai além do corpo. É lógico que existem manifestações do corpo na adoração, na dança, no aplauso, no levantar as mãos, no cantar. São manifestações físicas do corpo. Existem manifestações da alma, a emoção, o sentimento, a alegria. Mas a adoração verdadeira em Espírito, ela vai muito mais do que na mente. E tem muitas pessoas que estão derrotadas, mas elas precisam manter a pose e fazem verdadeiras interpretações artísticas maravilhosas de um adorador, mas são ocos, são falhos, são fake. Mas o verdadeiro adorador, essa adoração ela parte do Espírito. Parte de onde? E flui pela mente. Flui por onde? Pela mente, diga pela alma. E vai assim extravasar no corpo. E aí você vai ver pessoas dançando na presença de Deus. Você vai ver pessoas... Eu não estou dizendo aqui no altar, não. Altar, palco, né? Não. Muitas das vezes os que estão no palco, eles são muito mais profissionais do que outra coisa qualquer. Quem dança na frente, quem canta na frente, é mais profissional do que outra coisa qualquer. Está aqui porque tem um papel a cumprir. Não estou dizendo que todos o são e não deveriam ser. Mas o verdadeiro adorador, ele não depende disso. Ele pode estar sentado aí na cadeira ou estar em pé e estar fluindo em adoração muito mais do que qualquer pessoa que está aqui. E o que eu quero dizer é que Deus está procurando essas pessoas. O que não consegue se entender é a pessoa estar no palco e não entender isso. Não adianta eu falar isso para você se eu não conseguir experimentar esse fluir do Espírito na minha vida. E alguém pode dizer assim: mas o apóstolo não dança. Eu não, mas o meu espírito adora a Deus sem a dança. Você pode até dançar, mas eu não sei se o seu espírito adora a Deus de verdade. O apóstolo não canta nada, eu posso até não cantar nada,
mas o meu espírito adora a Deus, como Maria declarou lá no começo, a minha alma tem prazer, jubila na presença do Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, a meu Deus, o meu Salvador, que olhou para a humildade da sua serva e resolveu me escolher. Eu estou falando de adoração em espírito, em verdade, eu estou falando de profundidade, eu estou falando de intensidade, eu estou falando de desejo, e esse espírito, se você está recebendo, ele está aí no seu espírito, testificando essa palavra, ele está acendendo uma chama no seu coração, porque hoje é dia de receber de Deus, hoje é dia de receber do Espírito Santo, ele quer falar ao seu coração hoje, é agora. Jesus disse isso, não é lá, não é em Jerusalém, é em espírito e é em verdade. E o Pai procura, traz adoradores que o adorem dessa forma. Para terminar, nós sabemos que aquela mulher foi profundamente impactada, e ela não apenas provou a água viva, e provou, mas ela foi muito além do que isso. Ela recebeu dentro dela uma fonte. Ela agora não necessitava mais estar perto de Jesus fisicamente. Irmão, nós não estamos perto de Jesus fisicamente, mas existe o Espírito Santo, que é uma fonte de água viva dentro de nós. E essa fonte, às vezes, ela está abafada por pedras, enfim, por lixo, por entulho, mas hoje, se você é sedento, eu quero desobstruir essa fonte, e quero que ela possa jorrar, 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 e jorrar, e jorrar, e jorrar, e jorrar, e jorrar, e jorrar para a vida eterna. Como diz o cantor, quero água viva sobre a minha vida, Senhor, que essas fontes brotem e jorrem, é disso que eu estou falando. E olha só o que aconteceu com aquela mulher. João capítulo 4, de 39 a 42, diz assim, ela voltou para a cidade, né? Ela experimentou de Jesus e voltou para a cidade. E muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ela sabe o que ela falou? Ela deu testemunho. Ela disse assim, ele me disse tudo o que eu já fiz. E foi impactado. Eu não sei se você sabe, mas o nome da cidade dos samaritanos, aonde aquela mulher morava, é Sicar. Sicar significa bêbado, bebida forte. Olha o que eu quero dizer para você. Vamos fazer uma alegoria de crente aqui, do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito, cheia da água viva, foi no meio dos bêbados da fonte da bebida fermentada e impactou de tal forma todos os bêbados e os alcoólatras daquela cidade, que todos eles foram transformados pela água viva do Espírito Santo. Estou lhe dizendo que não tem drogas, não tem bebida, não tem nada que possa sufocar ou impedir o agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Estou lhe dizendo isso. E está aqui o testemunho. O versículo 40 diz assim, quando saíram para vê-lo, saíram quem? A cidade. Saíram de onde? Da terra da bebida, de Sicar. Quando saíram para vê-lo, ver quem? Diga, Jesus. Insistiram que ele ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. Parece um reencontro, só para sedentos. Porque ele estava ali já, desde o meio-dia. E depois que eles foram ver ele, ele ficou mais 2 dias. 1 mais 2 igual a 3. E no 3º dia, ele vos dará vida novamente. Ele ficou ali para satisfazer os sedentos. Olha o que acontece. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram na palavra de Jesus e deram testemunha. Olha só o 42, então disseram para a mulher, agora nós cremos não apenas por causa daquilo que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos, diga eu sei, que de fato Ele é o Salvador do mundo. Jesus é a fonte de águas vivas. Quantos querem receber dessa fonte? Ficam de pé comigo agora em nome de Jesus. Ele é a fonte. Agora eu não estou aqui porque o apóstolo falou, eu não estou aqui porque o meu líder disse, eu não estou aqui porque o pastor falou. Hoje, diga assim, hoje, diga assim, agora
Agora eu sei porque eu estou experimentando, isso está fluindo aqui de dentro, existe um rio de água viva dentro de você agora, irmão, e ele quer sair, e ele vai sair em forma da expressão do louvor, da adoração, da oração, sabe? Deus quer mudar essa história. Quem é sedento recebe, quem é sedento entende, quem é sedento desfruta, quem é sedento mergulha, quem é sedento quer mais, não fica satisfeito com menos, mas quer experimentar mais. Quantos querem mais? Quantos querem mais? Quantos querem mais? Se eu voltar lá em Apocalipse capítulo 22, e eu vou fazer isso agora, para poder fechar esse momento, ele disse assim: quem tiver sede, venha. Tem alguém com sede? Venha. Se quiser, beba de graça, das águas, da fonte, da água, da vida, que é o próprio Jesus. Quem está comigo diz aleluia. Levanta a mão comigo e diz assim: Senhor Jesus, eu quero beber dessa água, eu quero essa fonte, eu quero experimentar mais do Senhor. Sabe, tem um texto da palavra que diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quantos sedentos eu tenho aqui nessa noite, aleluia. Essa palavra é para você, essa palavra do Espírito sobre o seu coração, recebe ela agora em nome do Senhor Jesus, recebe ela agora em nome de Jesus.